Fala pessoal, aqui é a Ingra do canal Ingra RD. Estava um pouquinho sumida, né? Muitas demandas. O solzinho aqui tá bem legal. Vim mostrar pra vocês essa belezinha aqui, ó. Olha o caudex dessa planta. E aproveitar para falar um pouquinho hoje sobre o tema que muitos aqui me perguntam. Ingra, como é que você faz para ter uma rosa do deserto com caudex assim grande, bonito? Sabe? E eu vou ensinar vocês hoje como fazer a limpeza de caudex. Explicar um pouquinho como é que funciona, tá? Claro que primeiro tem que ocorrer o levantamento de caudex. Eu acho que eu não vou ter nenhuma aqui no momento para fazer a demonstração. Aqui é um vizinho que tá em obra. Ignorem esse barulho, tá? Mas especificamente eu vou mostrar como é que faz pra ficar assim com o caudex bonito e bem trabalhado. Que é a limpeza de raízes. Eu tenho algumas plantas lá no fundo que já estão precisando de limpeza de raízes. Vou aproveitar o sol para poder estar fazendo aqui, ensinando a vocês como é que faz, tá? Esse procedimento é feito quando você levanta caudex ou quando você recebe uma planta por transportadora que você comprou pela internet. E aí você já aproveita que vai replantar e já limpa essas raízes em excesso. Então, fica ligadinho aí. Antes, não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha com os amigos. Pode ser que ajude também outras pessoas, tá? Então, já já eu volto com a nova planta para poder mostrar pra vocês o procedimento. Então, pessoal, eu separei aqui algumas plantas, tá vendo? Que estão precisando de limpeza de raízes, tá? Essa daqui, eu até fiz uma limpeza para mostrar pra vocês como é que ela fica depois da limpeza, tá? Mas eu vou fazer um videozinho mostrando como é que faz, tá, gente? Aqui eu tenho outra, ó. Olha como ela tá cheinha de raiz, tá vendo? E a gente vai fazer a limpeza dessas raízes. Eu separei também, eu achei aqui uma mudinha, que ela tá claramente precisando de levantamento de caudex. Tá vendo as raízes saindo no fundo do vaso? E aí já vou aproveitar também pra ensinar o levantamento de caudex, pra ficar mais completo o vídeo, né? Então, vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês como é que eu faço esse levantamento, tá? Ela tá assim meio sofridinha por causa da chuva que deu um período grande de chuva e logo em seguida o sol esquentou. Então, ficou alguns dias assim, chove, faz sol, e acaba que as rosas do deserto sentem muito isso, sabe, gente? Se você tiver uma planta aí que tava muito linda, e aí o tempo do nada começou a chover, aí suspendeu e começou a fazer sol novamente, rapidamente, e ela começou a amarelar, mas tá firme, caudex, não aparenta ter podridão, é estresse por conta das mudanças climáticas, tá? Eu tenho algumas aqui assim que estavam lindas e aí acabou caindo todas as folhas, amarelou tudo e o caudex tá firme. Então a planta tá saudável, porém ela sofreu um pouquinho de estresse por conta das mudanças climáticas, tá? Então vamos lá. Então, gente, eu vou remover essa planta aqui do vaso dela. Aperta aqui as laterais, ó. Provavelmente essa planta não vai sair com o torrão completo. Por que que ela não vai sair com o torrão inteiro? Porque ela tá úmida. Eu reguei ela ontem. Então, quando você for fazer um levantamento de caudex que você não quer desplantar a planta completamente, o ideal é que você deixe ela sem regar uns 2 dias, para que quando você puxe ela aqui, ela saia inteira e não corra o risco de quebrar alguma raiz. Eu vou tentar puxar aqui, tô sem suporte, mas até que não, ela saiu inteira, tá vendo? Quase inteiro. Como eu falei, como tá úmido, a probabilidade de sair inteiro seria mínima, né? Aí aqui, ó, eu removi a planta. Olha o caudex dela, gente, aqui dentro. Aqui é um pouquinho de cochonilha. Aqui eu tenho que fazer tratamento também. E aí aqui, ó, já que nem saiu todo o substrato, eu completo um pouquinho com um novo substrato. Posiciono a planta um pouquinho mais em cima do que o que ela tava antes. Já que eu quero levantar o caudex dela. E aí completo com o substrato. Aqui eu vou usar o próprio substrato dela, porque eu tô sem substrato novo. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Eu venho completando em volta. Tá vendo? O que acontece, gente? Olha o tanto de caudex que eu encontrei aqui nessa planta. Essa parte clarinha aqui foi tudo que eu levantei agora. Tá vendo? Aqui. E aí, o que acontece agora? Eu vou eliminar todas essas raízes que estão à mostra, porque pra mim não vai ficar legal, né? Essas raízes aqui sobrando, sabe? Então, por questões de estética mesmo, até porque essas raízes que estão em cima, o sol vai acabar queimando elas. E aí, elas não têm serventia nutricional pra planta.
Então, eu elimino todas essas raízes que estão acima do substrato, tá, pessoal? O levantamento de caudex é basicamente isso. Nesse caso aqui, que eu não desenterrei a planta completamente, eu não me preocupo com o apodrecimento, porque eu não quebrei raízes dela. Mas se tivesse desenterrado completamente, eu indicaria vocês a deixar 1 ou 2 dias desenterrada, pra que a planta cede qualquer tipo de ferimento que ela tenha passado, que tenha corrido com ela, tá? Que não é o caso dessa aqui. Então, eu vou aqui pegar uma faquinha pra poder eliminar essas raízes. Eu aqui peguei, gente, uma faquinha que eu tenho em casa mesmo de serra. Tá limpa, higienizada. E eu vou remover todas essas raízes. Pode utilizar estilete também. Eu gosto de utilizar estilete, só que as minhas lâminas acabaram oxidando, porque eu tava sem utilizar. Aqui, o corte que você vai fazer pra remover a raiz, você faz rente ao caudex, tá? Pra que não fique uma cicatriz feia, não fique um pedacinho assim, ó, tipo essa raiz aqui que quebrou com o tempo. Então, você faz um corte rente ao caudex. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, na verdade, tá ficando um pedacinho aqui. Mas aqui eu vou consertar, corrigir depois, porque eu tô com a mão só, fica ruim. Mas, basicamente, é isso. Ó. Você remove todas as raízes que estão acima do substrato. Tá? Olha lá, ó. Em seguida, o que você vai fazer? Eu não vou fazer aqui no vídeo, porque eu não tenho ainda. E como tá muito sol aqui, eu não vou fazer isso por... Assim, eu já tenho um pouquinho mais de experiência e tem bastante planta aqui, então... eu vou assumir o risco. Mas eu não aconselho vocês a não selar esse corte aqui, tá? Porque assim, eu tenho bastante planta, mas se você já tiver uma plantinha, aí você vai assumir o risco de perder essa plantinha pra podridão, sendo que você poderia ter prevenido? Não, né? Então aqui você passa uma colinha instantânea, pode ser qualquer marca, Tec Bond, Super Bond, não importa a marca. Você vai vir com a cola e vai selar todos esses cortes. Tem pessoas que gostam também de usar canela ou talco de chulé mesmo, pra evitar que apodreça. Então você vem e coloca nesses cortes que você fez, tá? Porque aí a planta vai ficar mais protegida. O que acontece aqui, ó? Olha a diferença dessa planta hoje. Agora, tá vendo? Eu vou fazer mais algumas grandinhas pra vocês verem, pra vocês terem uma noção. Essa planta aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Rente ao caudex. Tá vendo? Mesmo procedimento em todas as outras raízes. Por que elas estão assim? Essas plantas vieram pelo correio pra mim, tá, gente? Correio não, né? Transportadora. E aí, quando eu fui replantar, tava muito úmido o tempo. Tava chovendo um pouquinho. Então, eu fiquei com receio de eliminar essas raízes de cara e acontecer de apodrecer alguma, sabe? Então, eu deixei pra depois. Assim, quando tiver alguma raiz assim enterrada, ó, um pouquinho enterrada, você corta aqui, ó, acima do substrato. Depois você corta do caudex. Porque não corre o risco de você puxar e ela vir arrastando alguma raiz. Eu não consegui aqui, ó. Mas não é pra fazer assim, porque pode acontecer de ter alguma raiz embaixo presa a ela e quebrar dentro. No meu caso aqui eu não consegui porque eu tô com a mão só. Mas o ideal é que você corte acima do substrato, pra não arriscar de sair arrastando alguma raiz embaixo do substrato e quebrar essa raiz lá dentro e acontecer de apodrecer, né? Com a umidade do substrato. Mas é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo? Não tem muito segredo não, tá? Então, pessoal, pausei aqui pra terminar a limpeza, porque com a mão só tava realmente difícil. Mas necessariamente é isso aqui, ó. Basicamente. Limpeza de caudex concluída. Aqui eu venho com a cola instantânea, talco ou canela em pó. E passo nos locais que eu fiz o corte. Olha a diferença. Como é uma planta sem a limpeza de caudex e com a limpeza de caudex da outra vida, né, gente? Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje foi sobre isso, né? Em breve eu trarei mais vídeos demonstrativos pra vocês, tá? Pode botar também, se você tiver alguma dúvida específica, bota aí nos comentários pra estar sanando a dúvida de vocês. Algum tema, sugestão de tema também, pode estar perguntando aí, que aí a gente vai elaborando. Que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.